Oi, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer título e introdução. Antes eu gostaria de passar algumas informações importantes para você. Primeiro, é quando você decide escrever um texto, o texto já está sendo produzido. O texto ele não começa exatamente quando você começa a escrever. Não, ele começa antes. Começa na sua mente, quando você começa a pensar sobre o assunto, sobre aquilo que vai escrever, aonde vai escrever. Esse aonde vai escrever é muito importante. Nós estamos no momento que estamos longe da escola, então é importante que você tenha um local específico para você escrever. Eu sugiro que não seja nem na frente da televisão ligada, nem em cima da cama, por exemplo, mas que tenha um local específico, como por exemplo uma mesa. Junto com a mesa você reúne os seus instrumentos de trabalho, os seus instrumentos para produzir o texto, borracha, lápis, caderno, caneta e assim por diante. É importante também que todos na sua casa entendam que esse momento é um momento fundamental para você, é o momento em que você está concentrado e você vai realizar uma produção de texto, ou seja, você vai colocar as suas ideias em um papel. Para isso, é necessário que haja a colaboração das pessoas que estão à sua volta, como por exemplo, desligar algum aparelho que faz barulho muito alto, evitar ficar passando próximo a você, evitar puxar assunto, ou seja, é um momento seu junto com o material que você vai produzir. Escrever é um ato que exige muito da pessoa que se propõe a isso, e a colaboração das outras pessoas pode ser um diferencial para o seu sucesso ou não sucesso. Ok, você então já sabe o que vai escrever, já pensou no assunto, já selecionou os seus instrumentos para produzir, encontrou o local, todas as pessoas na sua casa já sabem que nesse momento é um momento importante para você e você vai começar então a produzir o seu texto. A questão do título. Quando você pensa num título que você vai escrever, duas informações são importantes. A primeira é que o título não pode ser uma frase muito extensa, tem que ser algo curto, ou seja, você vai escrever sobre algum assunto e esse assunto ele não precisa ser autoexplicativo no título. A segunda é que o seu título tem que ser muito claro. Eu vou escrever sobre, por exemplo, a minha rotina na pandemia. Pode ser um título, ou seja, é um título curto e claro. Depois que você escolheu o seu título, você vai então fazer a introdução. A introdução do seu texto, ela não precisa ser 2, 3 parágrafos. Um parágrafo já é o suficiente quando você vai fazer sua introdução. Então, a sua introdução também não precisa ser algo muito extenso. Segunda coisa, na introdução, você pode repetir sim o seu título, dizendo assim, ó, nesse texto eu vou escrever sobre a minha rotina na pandemia. Outra informação importante na introdução, tenta de alguma forma criar uma expectativa ou uma curiosidade no leitor. É o título e a introdução que pode decidir se a pessoa que vai ler o seu texto vai continuar a leitura ou não. A introdução e o título e a introdução é algo que tem que ser bem pensado no momento em que você começa a escrever seu texto. Professor, eu escrevi o meu texto e de repente eu percebi que o título poderia ser melhorado. Eu posso apagar e fazer de novo? Com certeza. Às vezes você começa a escrever, coloca um título e o título é provisório. Quando você está escrevendo, você pode voltar e melhorar o seu título. Você pode apagar, fazer de novo e assim por diante. O título e a introdução pode definir se o leitor que vai ler o seu texto, ele pode dar prosseguimento ou ele pode simplesmente parar ali.
Eu quero encerrar esse vídeo, então, relembrando a você os passos que nós apresentamos. Primeiro, você tem que entender que o seu texto ele não começa quando você inicia a escrita. Ele começa antes, começa na sua cabeça, aquilo que você vai pensando sobre o assunto e como produzir o assunto. Segundo, quando você for escrever, não esqueça que o local onde você está sentado escrevendo, ele vai ter muita influência no resultado final. As pessoas, o ambiente que está em volta pode contribuir de forma positiva ou negativa. E por último, quando você escreve um texto e alguém vai fazer a leitura desse texto, ele consegue perceber, a pessoa que está lendo, alguns conhecimentos que você tem. Como, por exemplo, se você já sabe fazer uma construção de um parágrafo, lembrando a questão da letra maiúscula, se você sabe usar substantivos próprios com letras maiúsculas, uso dos verbos, se está no presente, no passado ou no futuro, enfim. Por isso que é importante você dar uma atenção especial quando você for escrever. Quando você escreve um texto, aquela pessoa que vai ler o seu texto consegue perceber se você já tem um conhecimento básico ou avançado. Mas o importante é você dar o primeiro passo, ou seja, escrever um pouquinho todos os dias. Quanto mais você escreve, melhor você fica. Um forte abraço, fica com Deus.